Boa noite, irmãos. Estamos aqui novamente nesse encontro de quarta-feiras em nossa igreja, onde depois desse estudo estaremos orando. As pessoas que vão estar presentes e aqueles que não podem vir, estaremos orando online. Eu queria dizer para os irmãos que, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado muito aqui. E o nosso estudo, ele continua. Hoje nós vamos falar da ressurreição de Jesus. Ressurreição essa tal que é de suma importância, porque ressuscitando, Jesus confirmou todas as promessas que ele fez para nós e que ele fez para as pessoas do passado e do futuro, porque também ele resgatou os santos do passado, que morreram e aguardavam a ida de Cristo, buscá-los no paraíso e levá-los para Deus. E hoje falaremos dessa importante missão de Jesus, que também haveria de ressuscitar. Deus não deixou a sua alma no Hades e nenhum dos ossos dele foi quebrado. No terceiro dia ele ressuscitou. Não foi num sábado não, foi num domingo mesmo, na parte da madrugada ele ressuscitou. Quando foram lá ver, a porta, a pedra do túmulo estava tirada, né? E havia lençóis ali, onde ele foi coberto, né? Foi, como se diz, perfumado, preparado. Ele estava ali naquela tumba, mas voltando ali, as mulheres não encontraram nada, apenas os anjos dizendo, né? Porque procura o vivo entre mortos, ele não está aqui, ele ressuscitou. E é dessa importância que nós vamos falar, da ressurreição de Cristo. A ressurreição, eu já vou começar a dar a introdução. A ressurreição e a volta de Cristo, a vida num corpo glorificado após sua morte na cruz. Essa realidade, gente, que nós precisamos compreender, é a base de todo o cristianismo. Imagina, né? Alguns diziam que Cristo não ressuscitou. O apóstolo Paulo rebate isso. Se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé é vã, a nossa confissão, o nosso testemunho, até o nosso sofrimento pela causa de Cristo, é tudo vão se Cristo não ressuscitou. Mas Paulo diz, graças a Deus, Cristo ressuscitou e foi levado aos céus. E em Atos se registra, né, a subida de Cristo, né, nas nuvens, e ali rodeado de anjos, aonde você vê que os apóstolos ficaram atônitos, admirados, a ponto do anjo dizer, não era, olha, o que é que vocês estão olhando? Esse Cristo que vocês estão vindo subir, ele há de voltar. E é isso, gente, como eu gosto de falar muito nisso. Se Cristo não ressuscitasse, a gente estava perdido, não haveria salvação, mas ele ressuscitou e ele voltará para buscar a sua igreja e ele voltará para salvar os remanescentes de Israel, lá na grande tribulação. Jesus Cristo ressuscitou, gente, no terceiro dia após a sua morte, os dias parciais sendo contados, né? Você pode perceber, sexta, sábado, domingo. Você encontra isso em 1 Coríntios 15, tá? Pode ler lá. Na manhã do primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo.
porque o sábado no calendário é o 7º dia. Nada contra o sábado, mas nós não guardamos dias. Para nós, todos os dias são santos. Mas o domingo é um dia em que nós comemoramos a ressurreição de Cristo. E a igreja já desde o primórdio, então, tirou o domingo para um memorial da ressurreição de Cristo. E nós congregamos no domingo, não por uma lei, mas pela graça e lembrando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Há vários elementos que parecem se opor à ressurreição. O corpo embrulhado não foi achado. O sepulcro estava fechado. Como poderia ele sair? Os anjos rolaram a pedra. A guarda estava ali, guardando ali, estava ali atenta. De repente, um som veemente veio e rolou a pedra. Eles selaram o túmulo, eles faziam uma calafetagem na pedra para que fosse vedado, até por causa do cheiro, da composição do corpo. Mas Cristo não se decompôs, nenhum dos ossos foram quebrados. Então, o que eu posso dizer? Cristo ressuscitou e o fator contra todos esses empecilhos. Seu corpo estava embrulhado, o sepulcro fechado, tinha guardas e o túmulo selado. E ele ressuscitou e os anjos rolaram a pedra e ele saiu ao encontro dos seus irmãos lá em Jerusalém. No entanto, nada se pode opor ao poder de Deus. Na manifestação da ressurreição, mais um sinal de Cristo. Se opondo a todos os fatores naturais e humanos, ele sobrenaturalmente venceu todos os obstáculos na ressurreição. Esses obstáculos, na verdade, eles contribuíram para se manifestar com mais brilho essa ressurreição maravilhosa de Cristo. Os lençóis caíram no chão, Os lenços que estiveram na cabeça de Cristo foi deixado num lugar à parte. A grande pedra removida por um anjo, os guardas ficaram aterrorizados quando viram aquele som. A existência do cerco que devia impedir a fraude não foi mais mencionada e os chefes religiosos esconderam a verdade e contaram a mentira, roubaram o corpo dele. Foi o que os mestres religiosos, combinado com alguns guardas romanos e guardas também que tinham ali envolvidos, Porque acredito que até alguns judeus estavam ali querendo realmente se assegurar de que ninguém roubasse o corpo. Não roubou, Cristo ressuscitou, mas eles inventaram essa conversa. Até os dias de hoje, lá em Israel, para aqueles que não creram, se encontra entre os judeus ele era um profeta, não era Cristo, não era filho de Deus, e o corpo dele foi roubado. Eles não acreditam em Cristo como filho de Deus. Já aceitam até como um profeta, Mas Cristo é muito mais que um profeta. Ele é o rei dos profetas. Ele é o salvador dos profetas. Ele é Deus, inclusive o salvador de Maria, sua mãe, salvador de José, aquele que o adotou e criou ele como sendo seu filho, porém ele é filho de Deus. A primeira prova que nós podemos ver é o túmulo vazio, E o lugar de sepulcro era bem conhecido. E foi sepultado entre os ricos, num túmulo de uma pessoa rica, se não me engano, José de Arimateia, Ele foi sepultado ali nesse túmulo. Tanto é que Nicodemos e José foram depois
pedir o corpo, né, para Pilatos. E ele permitiu que seu corpo fosse tocado depois de ressurreto, para demonstrar que ele era de carne e ossos, e não era um espírito, né? Ele disse, né, Tomé, toca aqui, ó, põe a mão do lado, seja crente, não incrédulo, bem-aventurado os que não viram e creram. Entre muitos, esses somos nós hoje. Nós não vimos, mas cremos. Cremos nos relatos, nos testemunhos dos apóstolos, nas testemunhas ocular de Cristo, que deixaram tudo escrito para nós. E eles são homens verdadeiros de Deus, e nós acreditamos nos seus relatos que se encontram na Bíblia, a palavra de Deus. A palavra dos apóstolos, a palavra dos profetas é palavra de Deus. Eles apenas foram mensageiros que escreveram tudo segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito Santo lhe fora passando a eles. Eles foram vasos, foram usados para poderem escrever toda a Bíblia. Ele comeu e bebeu com os apóstolos após a sua ressurreição. Ele andou com os discípulos após a sua ressurreição. Ele falou com eles. Se apresentou diante de um grande número de testemunhas que o viram simultaneamente. A Bíblia fala que era mais ou menos mais de 500 irmãos. A gente crê, está relatado, e esses homens são dignos de confiança, porque Deus os separou. Eram pecadores, mas remidos, lavados, arrependidos, homens que deram a sua vida pela causa do Senhor. E claro, cremos nele. Nós, os crentes, quando diz os crentes na Bíblia, os crentes no Senhor Jesus Cristo, porque crente tem muitos que creem em muita coisa, mas nós cremos na palavra de Deus, a Bíblia, exclusivamente, né? E é isso, crentes no Senhor Jesus Cristo. Jesus manifestou-se, viu? O seu corpo ressurreto durante 40 dias, andou na terra, viu? Ele como ele prometera. Constituiu um lapso de tempo suficiente para verificar a realidade dos fatos. Ele é imortal, glorioso, incorruptível, dotado de novas possibilidades. O corpo ressuscitado dos crentes será semelhante ao corpo de Cristo, ele diz. Não sabemos como ele é agora, mas quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Gente, Deus é o único autor da ressurreição, manifestando assim o seu poder, o Pai, né? O próprio Filho e o Espírito. A ressurreição de Jesus Cristo prova a sua divindade, demonstra a morte foi vencida e o poder da morte não é definitivo. A morte não é definitiva para os crentes, eles hão de ressuscitar. Para nós que cremos, primeiro ressuscitam os que morreram, e os que ficarem vivos serão transformados. Está tudo escrito na palavra de Deus. Você procura 1 Coríntios 15, o livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, dá uma lida, tem muitas, Romanos tem, Filipenses, João fala também dessa gloriosa ressurreição, capítulo 20, verso 19, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 20, Romanos 8, 11, diz que, né, o Espírito de Deus é Deus. Implicações da ressurreição de Cristo. Bom, a ressurreição de Cristo prova a sua divindade. Demonstra que a morte foi vencida. Ele venceu a morte. E um dia nós também venceremos a morte na nossa ressurreição, que Ele mesmo nos ressuscitará.
E foi isso, o poder da morte não é definitivo, ele revela a sua autoridade sobre todas as coisas. O penhor da ressurreição dos crentes está ligado na ressurreição de Jesus. Se ele não ressuscitasse, nós estaríamos mortos e não ressuscitaríamos. Mas ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Na verdade, a segunda ressurreição também acontecerá para os que não creram. Mas aí vão comparecer diante do trono branco para o julgamento, não é? Aquelas obras que estão escritas lá no livro das obras, não tendo o nome no livro da vida, porque não pediram para Jesus escrever o seu nome, nem creram nele, e nem andaram com a sua palavra, nem andaram no entendimento da palavra, e nem no que a palavra diz ou está escrita. Na verdade, não andaram com Cristo. Quando diz andarmos com Cristo, é andarmos com o que Ele disse, com o que Ele deixou, com o que Ele mandou os apóstolos a ensinar para as igrejas. Isto tudo serve, essa ressurreição, de garantia à justificação dos crentes diante de Deus. Pode ir lá ler Romanos 4, 24, versículo 25, Romanos 8, 33, 34. A ressurreição é a demonstração que a obra de Jesus Cristo foi aceita pelo Pai. As pessoas querem se salvar pelas obras. Se alguém pudesse ser salvo pelas obras, teria que fazer obras melhores do que a de Jesus. E ele é perfeito, nós não somos. Ele é perfeito, Deus recebeu as obras dele e, por receber ele também recebe aquele que nele crê, aquele que Jesus justifica e perdoa o pecador. Considerado como justo os que têm fé naquele que expiou suas culpas no lugar dele. Nós merecíamos a morte, né? E Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Eu vou terminar esse estudo hoje, nessa quarta de oração e de estudo. E o próximo estudo nós falaremos da ascensão de Cristo. Uma boa noite a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Igreja Batista em Jardim Casabranca, Igreja Batista em Jardim São Luís, é a mesma, no mesmo endereço, Rua Borromini, 253, Jardim Casabranca. E estamos por aqui nas quartas, aos sábados, aos domingos. Nos visite. Quer orar? Vem orar comigo. E vem orar. Quer orar? Ore online. Assista aos vídeos, faça a sua oração ou faça contato e eu mando os vídeos para você, oramos juntos. Temos o grupo da igreja, te coloco lá no grupo da igreja e você pode participar conosco. Deus abençoe a todos e até o próximo culto de quarta e até o próximo estudo do seminário interno da Igreja Batista em Jardim São Luís. Deus abençoe a todos, gente. Tchau, uma boa noite.